Tem algumas coisas que me desafiam. Eu quero falar de algo nessa noite que nasceu no contexto de desafio à minha vida. Eu quero compartilhar porque eu sei que vocês também serão desafiados. Se nós formos desafiados por Deus nessa noite, tenho certeza que haverá crescimento, haverá uma postura diferenciada em relação a Deus, em relação ao nosso compromisso. E eu queria tratar de algumas coisas nessa noite. Eu não sei quantos aqui viram aquelas, ou veem de vez em quando aquelas cenas de irmãos sendo decapitados. Teve uma muito forte, que foram vários irmãos decapitados à beira-mar, e o mar se encheu de sangue, e teve um derramamento de sangue enorme ali. Pessoas que professam a mesma fé que nós, morrendo por causa do amor a Jesus, por causa da fé em Jesus Cristo. Eu confesso para vocês uma coisa: quando eu vi aquilo ali, eu me questionei em relação a que fé é essa que eu tenho por Jesus, ou professo pelo Senhor Jesus e pelo Evangelho, e que diferença há entre a fé que eu professo e a fé que aqueles irmãos professam. A diferença no contexto de até que ponto a minha fé me levaria. Entendeu isso? Até que ponto a fé daqueles irmãos levaram eles. E quando eu vejo isso e faço essa comparação, eu me pergunto: será que de fato eu tenho fé genuína, no contexto de reino, das coisas que eu conheço da Bíblia, das coisas que eu ouço da palavra, das coisas que, enfim, será que a minha fé é genuína? Já parou para perguntar isso para você mesmo? Será que a tua fé é genuína? Aí eu me vejo em muitos momentos olhando para a Bíblia Sagrada e me perguntando a mesma coisa. Eu olhei para esses irmãos sendo decapitados, sendo levados para tomarem tiro na nuca, se ajoelharem com as suas alguns vendados, outros não, e ajoelhar-se e atrás dos seus algozes, atirando em suas nucas, e eles caindo, um a um, obrigado. E aí só nos cabe perguntar o seguinte: a nossa fé, a fé que professamos, ela é de fato genuína? Ela é verdadeira? Ou é algo que a gente achou no contexto de revelação da Bíblia Sagrada acerca de Deus, e aí por causa disso a gente vai vivendo uma vida mais ou menos equilibrada em relação à Bíblia Sagrada, às Escrituras, e é nisso que nós vamos meditar, porque quando eu olho para as Escrituras, às vezes eu me acho menos crente. Tem algumas coisas na Bíblia que eu leio que eu me acho menos crente. Eu não cheguei. Eu não chego a esse ponto. Vou ser sincero com você. Gostei da abertura que a pastora falou a respeito de limpeza do templo, limpeza da nossa vida. É isso. E às vezes eu me deparo com alguns textos e eu falo assim: eu não bato, eu não estou aí. Então, se eu não estou aqui, eu sou menos crente. Se eu sou menos crente, é porque a minha fé, em algum momento, ela não está se revelando como uma fé genuína, verdadeira. E eu confesso que essa palavra que nós vamos meditar
meditar nela nessa noite, ela vai trazer um pouco essa reflexão. Será que a nossa fé é genuína? Aquilo que nós temos crido ou falado que cremos, aquilo que nós temos cantado, aquilo que nós temos dito uns para os outros, será que isso é verdadeiro, é genuíno, é autêntico, é incorruptível, é de alguma forma não cabe questionamento a nossa fé? Será que é isso mesmo? Eu anotei algumas coisas que nós já vamos ler o texto é Daniel 3, Daniel capítulo 3, versículo 16 a 18, eu vou ler só de 16 a 18, na verdade é um texto grande. Mas eu quero falar nessa noite sobre a verdadeira fé. Ela sempre vai ser provada no fogo, com obediência incondicional ao senhorio de Deus. A verdadeira fé, preste atenção nisso, porque talvez isso já confronte você no contexto da sua crença, da sua fé em Cristo Jesus. A verdadeira fé é provada no fogo, com obediência incondicional ao senhorio de Deus. Provada no fogo, com obediência incondicional ao senhorio de Deus. Nós falamos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Antes de Salvador, Ele é nosso Senhor, Ele precisa ser nosso Senhor. Como nós fomos desafiados na semana passada ao perdão, hoje nós vamos ser desafiados na fé. E Deus vai tratar com cada um dentro da medida que Ele conhece cada coração. Deus te conhece, Deus me conhece. Deus sabe quem você é, como você age, até que ponto a sua fé vai. E talvez Ele nessa noite nos faça alguns desafios, e que nós nos encontrando em meio a esses desafios venhamos a questionar se de fato cremos como as Escrituras dizem que devemos crer. Talvez essa noite, essa reunião, esse encontro e tudo isso que nós vamos tratar seja para nós semelhante ao que Deus fez com Abraão quando pediu o Isaac dele. Deus vai esticando, quase que como esticando um elástico, para ampliar a nossa fé. E Abraão foi provado até a última instância. Ele chegou a levantar o cutelo para degolar o seu filho. E até a última instância, Deus podia ter, antes desse levante de cutelo, Deus podia ter dito: pode parar, está tranquilo, já sei que tu me amas. Deus deixou ele ir até o levantar do cutelo. E aí segurou a sua mão. Isso foi para ampliar a fé. Nessa noite, eu creio que Deus vai fazer isso para mim. Vai mexer com a gente para ampliar a fé. Porque se a nossa fé não for genuína, nós nunca responderemos com obediência na prova de fogo que tivermos em relação ao senhorio de Deus. Importante a nossa vida. Vamos ler, e aí a gente vai falando disso para que haja entendimento total. Versículo 16 de Daniel 3 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. O nosso Deus, preste atenção aí nessa expressão do versículo 17, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantamos. É isso aí. Essa é a prova de fogo desses irmãos. Olhando para ela, eu queria falar para vocês uma coisa. Fé não é somente acreditar que Deus pode. Fé é mais do que isso. Fé é compromisso.
Às vezes a gente acha que tem fé porque a gente acredita que Deus pode fazer. Mas fé é mais do que isso. Fé é acreditar que Deus pode e acreditar que, independente de qualquer coisa, eu continuo amando e servindo e fiel a Ele. Isso é fé. Se você prestar atenção no versículo 17, ele diz, ele pode. Não sei se a tua versão está igual à minha, mas ele dá 3 expressões aqui. Aliás, dá 2 expressões no versículo 17 e uma no versículo 18 que chama a minha atenção. A primeira do versículo 17 diz assim: o nosso Deus a quem cultuamos pode. Amém? Está aí assim também para vocês? Ou está diferente? Lê para mim, pastora, a tua versão. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Ok. Se Ele quer, Ele pode. Se Ele quer, Ele faz. Então, na minha tá, ele pode nos livrar. E aí, em seguida, na minha, a da pastora está um pouquinho diferente, mas na minha diz assim: e Ele nos livrará. Parece que é uma coisa que se contrapõe, concordam comigo? Se Ele quer, se Ele quiser, Ele pode. E em seguida Ele diz: Ele nos livrará. Não é? Não parece que a primeira expressão é uma expressão de sujeição e de uma possibilidade de não acontecer. Se Ele quiser, Ele pode. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele quiser... Então, percebam que dentro do contexto desse desafio de fogo da fé desses irmãos, que foi provada, a colocação que cabe em primeiro plano é se Ele quer. Ele pode, se Ele quer. A nossa fé precisa passar por esses aspectos. Primeiro, indicando Deus como absoluto, prioridade total, e aquele que faz e realiza como Ele quer. A tua fé te permite se render a isso? A tua fé em todo o tempo dos teus desafios te permite dizer: Senhor, se Tu quiseres, Tu podes. Mas eu fico com a questão de que se Tu quiseres. Não é o que eu quero, mas é o que Tu queres. E aí, por isso que às vezes eu me sinto menos crente. Porque quando eu olho para cá, muitas vezes, o Evangelho no contexto do nosso tempo, ele ficou tão viciado com algumas coisas que de alguma forma eu não consigo enxergar a base bíblica. É aquelas determinações. Deus, Tu tens que fazer. Deus, Tu vai fazer. Deus, tá? A gente troca o lugar com Deus, Ele passa a ser nosso servo e nós passamos a ser o seu Senhor. E aí nós começamos a determinar como se Ele tivesse a obrigação de fazer. E aí eu vejo irmãos que foram provados ao extremo na fé, começando a conversa com um rei que era, para você entender, era um ditador que não aceitava nenhum tipo de contraditória em relação a ele. Ninguém poderia se levantar para dizer: eu não vou fazer o que você está mandando. Ele era um ditador, ele tinha uma autoridade. Nabucodonosor era um cara terrível. Primeiro, ele era poderosíssimo, porque ele era um grande conquistador. Babilônia foi a maior de todas as potências mundiais da época. Ela dominou o mundo da época, Babilônia. E o rei Nabucodonosor se sentia como? Eu sou todo poderoso. A hora que eu falar, tem que me obedecer. Não tem conversa, tem que me obedecer. E aí, diante desse homem, esses irmãos dizem assim: olha, eu não vou fazer o que você está dizendo.
Não vou fazer pela seguinte questão. Nós cultuamos a um Deus, na minha versão está cultuamos, ou coloque como você quer, porque nós servimos, nós amamos, nós cremos, enfim, como você quiser. Nós nos relacionamos com um Deus que, se Ele quiser, Ele pode. Então, em primeiro lugar, não é a minha vontade, é a dele. Amém, irmão? No contexto de fé, eu só terei de fato uma fé genuína quando eu entender profundamente e começar a ter reações na minha vida dentro de um contexto de a vontade dele é soberana, é prioridade, não é a minha, é a dele, não é o que eu quero, é o que ele quer. Não é o que eu penso, é o que ele acha, é o que ele tem certeza, é o que Deus sabe, porque a sabedoria dele, o seu conhecimento, ele transcende a todo conhecimento humano. Então não é o que eu acho, é o que ele quer, é o que ele sabe. Não é o que eu escolho, mas é o que ele quer. Não é o caminho que eu desejei ir, mas é o que ele quer. E que a sua vontade seja feita na minha vida. Isso é o princípio da fé da qual nós estamos nos referindo. É o que ele quer. A segunda palavra e a segunda expressão que eu coloquei assim, eles declaram assim: ele nos livrará. Não sei como é que está aí na tua expressão. Lê aí, pastora. Está assim também? Ele nos livrará. É isso? É. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Se ele quiser, ele faz. Agora eu declaro o que eu sinto no meu coração. Aqui é a fé genuína. O que eu sinto no meu coração, ele vai fazer. Amém ou não? Você crê nisso em relação aos teus problemas, às tuas lutas? De verdade? É o que Deus quer que vai acontecer. Isso deveria nos confortar. Além de nos desafiar, deveria nos confortar. Porque Deus quer o melhor para nós. Sim ou não? E nós não sabemos o que é o melhor para nós. Nós desconhecemos isso. Nós às vezes achamos que sabemos. E lutamos com Deus porque nós achamos que o melhor para nós é aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Mas esses homens nos dão uma lição. E se Ele quiser, Ele pode. Então, eu não tenho dúvida de que o melhor está na mão de Deus. A segunda coisa, ele diz assim: ele nos livrará. É o que está no meu coração, é a revelação do meu ser. Deus vai fazer o melhor. Deus vai realizar isso. Então, eles expressam primeiro a vontade de Deus e o senhorio de Deus acima de todas as coisas. Em segundo plano, eles expressam a vontade deles e a fé que eles tinham de que Deus ia fazer. Aí entra uma outra coisa que parece que anulou a expressão anterior. O versículo 18 começa uma declaração que parece que anulou a declaração de que ele vai fazer. Versículo 18, como é que está aí? Como é que começa o versículo 18 aí, pastor? Se não, fica sabendo, ó rei. Aí, só que aí. Na minha está assim: mas se não, fique sabendo. Não parece que anulou o que eles declararam antes? Ele vai fazer? Parece que anulou. Porque eles chegam e dizem, mas se não, né? Parece que entrou dúvida agora na coisa. Não entrou. Aqui é uma expressão que cabe muito mais para os ouvidos do rei do que para os ouvidos deles. Porque eles, o coração deles estava convicto de que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Era isso que eles estavam. Rei, se não acontecer nada que nos livre da tua mão, se ele não quiser, se a vontade dele soberana, eu creio que ele vai fazer, creio que ele pode e creio que ele vai. Foram as duas declarações iniciais. Depois eles falam assim, mas se não, ainda assim o meu compromisso com ele permanece de pé. Aqui estão os três principais desafios de fé. Se eu creio, eu entrego e confio. Se eu creio, eu declaro
que confio. Se eu creio, ainda que nada aconteça conforme eu estou declarando, eu continuo tendo Ele como meu Senhor e Salvador. Prioridade de tudo. Percebe? Fé é isso. Fé está dentro desse contexto. Se eu, em algum momento, duvido, eu de fato não tenho fé. A minha fé não é genuína. Se eu, em algum momento, digo, será que Deus vai fazer? Se eu coloco isso num contexto de achar que Ele não pode, a minha fé não é genuína. Deus pode. Deus vai fazer qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que Ele cria coisas que não existem. Aliás, a matéria-prima de Deus é o inexistente, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, não tinha nada, havia trevas na face do abismo. E aí Deus começou, haja luz, e houve luz, e haja relva, e houve relva, e Deus começou a declarar do nada, e as coisas foram acontecendo. E aí, desafiados por essa fé que esses irmãos tiveram, e que Deus agiu de uma maneira que talvez nem eles pudessem esperar. E isso Deus falou no meu coração, que Ele às vezes age com a gente da mesma maneira. A gente acha que o melhor seria Deus não deixar que esses homens fossem para a fornalha. O melhor seria isso. Não precisar passar por esse processo. Mas o nome do Senhor foi glorificado com eles indo para a fornalha. O rei, depois que você tiver a oportunidade de ler esse texto todo, você vai ver. O rei, ele decreta, depois disso tudo, depois de toda a experiência desses homens na fornalha, ele decreta que o Deus daqueles homens deverá ser adorado por todos. O nome do Senhor é glorificado através da nossa vida, da nossa postura, das nossas lutas, das nossas dificuldades, daquilo que nós passamos. O nome do Senhor precisa ser glorificado nisso. E quando eu olhei para essa postura, Ele pode, Ele nos livrará, e se não acontecer, não muda nada. Se não acontecer o que eu espero, não muda nada. Eu continuo servindo, eu continuo amando, eu continuo adorando. Isso é fé provada no fogo, com obediência incondicional ao senhorio de Deus. Fé é estar disposto a pagar o preço pelo compromisso. Foi isso que aconteceu. Fé é estar disposto a pagar o preço pelo compromisso. Eu tenho compromisso com Deus, eu declaro isso, você declara isso, nós falamos isso, nós creio no Senhor Jesus, eu sou cristão e tal. A pergunta é, nós estamos dispostos a pagar o preço por esse compromisso? Que preço é esse? Que momento nós podemos pagar? No nosso país, nós estamos de portões abertos, pessoas passando, não há nenhuma repressão, né? A não ser a espiritual, que nós não estamos vendo, mas existe uma luta, uma batalha espiritual acontecendo. Mas não há, humanamente falando, nenhuma repressão. Não tem ninguém entrando aqui para prender a gente porque a gente está falando de Deus, está falando de Jesus. Essa é a liberdade. Então, como é que a minha fé pode ser provada se eu não vivo num país de perseguição ainda? Primeiro, no caso deles aqui, a fé deles foi provada para que eles assumissem publicamente o compromisso que eles tinham. Isso aqui cabe a nós também. Em vários momentos nós vamos precisar assumir publicamente o compromisso que temos com Deus. Seja para dizer não para alguma situação, seja para dizer não para alguém, seja para andar corretamente, seja para não subornar a polícia, seja para
alguma forma ir na contramão daquilo que se espera que nós vamos fazer. Enfim, essa questão de assumir publicamente o compromisso foi o que eles fizeram, porque eles publicamente assumiram o compromisso com Deus. Tem uma estátua aqui, vocês têm que adorar. Eles disseram publicamente, por quê? Porque na hora que todos se ajoelharam, eles permaneceram de pé. Então, era notório, público, que eles estavam professando uma fé diferente de todos os outros. Todos estavam ali se curvando. Eles estavam de pé, diante de uma ordem, diante de uma determinação de um rei que era ditador, que era, né, não tinha jeito de negociar. Diga comigo, assumir publicamente o compromisso. Assumir publicamente o compromisso. Fé sem passar por alguns desafios para que ela seja aprovada, ela não pode ser declarada de fato como fé. Ela pode ser declarada como fé, às vezes a gente declara assim, eu creio em Deus, eu sei que Ele pode. Mas a fé genuína, ela só surge quando ela é desafiada e quando nós temos que assumir o nosso compromisso publicamente. Isso acontece todo dia com a gente. Em algum momento do nosso dia, nós vamos ter que assumir o nosso compromisso publicamente. Alguém chegou e falou alguma coisa, propôs alguma coisa, nos fez escolher alguma coisa. É hora de assumir o compromisso publicamente. Quando eu olho para isso aqui, eu fico questionando se de fato nós temos fé genuína em Cristo Jesus. Porque nós não estamos nem diante de um desafio de morte, mas às vezes um desafiozinho desse tamanho nos faz negar a fé que nós temos. Acontece ou não? E a gente precisa ser fiel. Se eu professo fé em Deus, no ato que a minha fé vai ser provada e eu vou ter que assumi-la publicamente, compromisso, aqueles jovens assumiram publicamente. Eles não assumiram só publicamente, eles assumiram publicamente diante do rei. Disseram, não vou fazer. Não vou fazer. Fé genuína vai passar por isso, por assumir publicamente o compromisso. Uma outra coisa que a fé genuína vai provocar na nossa vida, e eu estou falando isso para que você também, assim como eu, possa fazer uma autoanálise. Na hora de assumir o teu compromisso publicamente, a tua fé, ela surge ou ela naufraga? Na hora de assumir publicamente que você é de Deus, que você é uma pessoa de Deus, que você é alguém de Deus, a tua fé é genuína ou ela é negociada? Essa é a questão. Segunda coisa, é quando por causa da fé eu vou decepcionar alguns que esperam que eu me enquadre dentro dos conceitos da sociedade e da cultura do nosso tempo. O que aconteceu quando foram todos para o pátio para se curvar? O que os outros esperavam? Todos vão se curvar. Quem falou isso? O rei mandou. Então todos vão se curvar. Tá bom. Na hora de tocou lá os instrumentos para se curvar, o que acontece? Fica lá os caras de pé. Sabe o que isso provoca? É uma decepção para alguns que esperam que nós venhamos nos enquadrar dentro do conceito da estrutura, da cultura, de todas as coisas que a sociedade nos impõe. Eu não sei quanto a você, mas eu em alguns momentos já tive essa experiência de ter, de alguma forma, até de decepcionar pessoas. Porque eles esperavam que a gente fizesse a mesma coisa, que a gente agisse da mesma forma, que a gente reagisse à proposta da mesma forma, que a gente aceitasse a proposta do mesmo jeito.
E aí você diz, não. Por que não? Porque eu sirvo ao Senhor. É difícil isso. Estou falando que é moleza não. Não. Por quê? Porque eu sirvo ao Senhor. Eu sou gente de Deus. Eu ouvi uma frase que diz assim, muitas pessoas não vão conseguir ler a Bíblia, não vão parar para ler a Bíblia, mas elas precisam ler a Bíblia através da nossa vida. E é verdade. E elas vão ler a Bíblia através da nossa vida dentro de um posicionamento que confronte. Muitas vezes nós vamos ter que decepcionar o amigo, vamos decepcionar o colega, aquele que trabalha com a gente, aquele que anda com a gente, mas simplesmente por uma postura de que eu creio, de que eu sou gente de Deus e que a minha fé não está condicionada a nenhuma outra coisa a não ser o senhorio de Cristo e a obediência a Ele. É isso. A fé vai nos colocar na contramão sobre o risco de sermos mal vistos por todos. Quantos já se sentiram assim? Seja sincero. Você está na contramão, está todo mundo falando uma coisa e você está... Não é isso. Está todo mundo indo na mesma direção, numa mesma direção, e você está indo ao contrário. Não vou. Cara, o que tem? Todo mundo faz. Já ouviu essa expressão? Todo mundo faz. Isso é normal. Deixa de bobeira. Isso é legal. Está todo mundo indo nessa direção e você vai... Eu não vou. Quando essas coisas começarem a acontecer, quando você começar a assumir o seu compromisso publicamente, quando você começar a decepcionar aqueles que esperam que você se enquadre, quando você começar a se sentir mesmo na contramão, sobre o risco de ser mal visto por todos, e os outros vão olhar, bobeira. Isso acontece muito em família. Família acontece muito. Às vezes, isso não acontece. Você tem um compromisso na igreja, ou um compromisso religioso, dentro do contexto religioso, você vai fazer alguma coisa, e aí alguém diz assim, mas podia estar aqui no pagode com a gente, podia estar aqui né? E aí você se posiciona contra, você está na contramão, está todo mundo indo para aquele lado. Tem a história do cara, né, que a polícia parou ele estava na contramão, ele estava bêbado. E aí a polícia parou ele e falou assim, onde é que você pensa que vai? Ele falou, eu ia numa festa, mas pelo jeito já acabou, já está todo mundo voltando. Contramão. Essa é a sensação. Está todo mundo vindo num sentido oposto e você está indo para lá. Esse sentido, é nesse sentido que a fé precisa surgir. É nesse sentido que a fé vai aflorar. A fé genuína. Porque o que não é fé genuína é religiosidade. Eu conheço todo o conceito de religião, conheço todos os conceitos bíblicos, conheço tudo que a Bíblia diz, conheço as evidências das coisas de Deus, conheço tudo isso. Mas, na hora de provar a fé, eu estou fora. Eu não consigo. Eu não sustento a fé. Uma outra coisa que aconteceu com esses jovens, com esses irmãos, e que vai acontecer conosco, quando a nossa fé genuína for provada, vou priorizar e valorizar o conceito de Deus a meu respeito, em detrimento ao conceito dos outros a meu respeito. Vou repetir. Eu vou priorizar e valorizar o conceito de Deus a meu respeito, em detrimento ao conceito dos outros a meu respeito. Em vários momentos, a fé, para ser genuína, provada, ela vai se deparar com essa questão. Ou você se rende à vontade de Deus e faz o que Deus quer, e desagrada a todo mundo, e aí os outros vão ficar assim, aí você pensa assim, mas o que eles vão pensar se eu não fizer, se eu não for, se eu não agir conforme eles agem? E aí é a nossa fé genuína que está sendo provada. Nesse momento é que você vai saber se de fato a fé que você professa faz sentido.
Fé é estar disposto a pagar um preço pelo compromisso. Preço de assumir publicamente. Preço até de decepcionar aqueles que esperam que você se enquadre. Preço de estar na contramão sobre o risco de ser mal visto por todos. Preço de priorizar e valorizar a vontade de Deus, o conceito de Deus acerca de você e não o conceito dos outros. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu ficar ponderando acerca do que os outros iam achar se eu tomasse uma decisão, uma atitude e fizesse uma escolha que de fato refletisse que eu escolho Deus, que Deus é prioridade para mim. E aí quando eu faço isso, e os outros? O que os outros vão pensar? Vou ficar mal visto? Vão me olhar, vão falar que eu sou fanático, que eu sou isso, eu sou aquilo? E eu quero dizer para você que a fé, ela é provada e ela vai estar sempre sendo provada quando confrontada com as circunstâncias do que vivemos. E teremos que fazer nossas escolhas e tomar nossas decisões. Vou repetir, a fé, ela é provada quando confrontada com as circunstâncias do que vivemos. Se não for confrontada com as circunstâncias do que vivemos, a gente está falando de acreditar que tem um Deus lá em cima, mas que não tem, esse compromisso ele não está sendo manifesto entre nós e Deus, porque a nossa fé não foi provada na base do confrontamento com as circunstâncias do que vivemos. O que você está vivendo que está, de fato, exigindo que a tua fé surja agora? Para um pouco para pensar. Se não for por fé, meu irmão, não vai. Não vou conseguir. E em todos esses momentos nós vamos ter que fazer escolhas e tomar decisões. Com a fé sendo provada e confrontada com as circunstâncias do que vivemos. Irmãos, esses irmãos aqui, eles passaram por tudo isso. Eles assumiram publicamente compromisso. Eles decepcionaram os que esperavam que eles se enquadrassem. Eles estavam na contramão de todos, sob o risco de serem mal vistos. Estavam sendo mal vistos. Eles priorizaram e valorizaram o conceito de Deus a respeito deles, acima do conceito dos outros. E ainda por cima, na hora do confrontamento, nas circunstâncias do que eles estavam vivendo, eles fizeram a escolha que era compatível à sua fé, a fé que eles professavam. Agora eu vou trazer para vocês duas palavras que, na verdade, vão corroborar com isso que a gente está dizendo. Primeiro, eu queria falar desse princípio. Jesus falou dessa questão dessa fé genuína, e ele disse o seguinte: para ser meu discípulo, para você dizer que de fato você é discípulo do Senhor, a tua fé vai ter que expressar tudo isso que a gente falou aqui. Jesus disse isso, em outras palavras, mas disse. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 25, o 26, o 27 e o 33. Lucas 14, 25. Acharam aí? Amém? Vou ler aqui na versão que eu tenho aqui. Versículo 25 de Lucas 14. Diz assim: uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim, preste atenção no versículo 26, se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, o que Jesus diz que acontece? Não pode ser meu discípulo. Olha isso. Já parou para pensar nisso aqui?
Versículo 27 diz assim: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, versículo 33, assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. 3 coisas que Jesus fala que desqualifica alguém ou qualifica alguém para ser discípulo. 3 coisas. Ele diz o seguinte: primeiro, você vai ter que me amar acima de todos aqueles que você ama, daqueles que você ama mais. É mole ou não? Tá fácil ou não? Se alguém vier a mim e não amar, e amar pai e mãe, quem ama o pai e a mãe aqui? Quem ama? Ama. Não são as pessoas que a gente tem um carinho assim muito grande? Pai e mãe. Mulher e filhos. Mulher e filhos. Irmãos e irmãs. Sangue do nosso sangue. E até a própria vida. Olha o que Jesus fala. Está fácil ser discípulo ou não? É dessa fé que a gente está tratando. É disso aqui. Por isso que quando eu falo para vocês que às vezes eu leio algumas coisas na Bíblia, eu me sinto menos, cara. E Jesus diz isso e fala assim: não estará qualificado para ser meu discípulo. Nós dizemos isso, nós proclamamos isso, nós somos discípulos do Senhor, porque nós seguimos a Jesus, né? Ser discípulo é seguir os passos, seguimos a Jesus, nós fazemos o que o Mestre manda, nós batemos no peito com ele. Quando eu me deparo com essa declaração de Jesus, ele diz assim: olha, eu estou desqualificando todo e qualquer discípulo que ame mais ao seu pai e à sua mãe do que a mim. Eu estou desqualificando como meus discípulos todo aquele que ame mais a sua mulher ou os seus filhos do que a mim. Pô, eu amo minha mulher, meus filhos também pra caramba. Não pode. Quando a pastora leu aqui, ela falou uma coisa e eu peguei no ar. Ela falou assim: às vezes a gente pensa que é só idolatria. Mas sabe o que é idolatria? É tudo aquilo que está no lugar de Deus. Não é a idolatria do boneco, do santo, sei lá, da imagem. É a idolatria de tudo aquilo que está no lugar de Deus, aqui dentro do templo que somos nós. E que nós muitas vezes não abrimos mão disso. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo o seguinte: a prioridade na tua vida e na minha vida tem que ser eu. Acima de toda e qualquer pessoa, acima de toda e qualquer coisa. Eu pergunto nessa noite a você: a tua prioridade de tempo, vamos começar por baixo, mais raso, a tua prioridade de tempo tem sido o Senhor? Ou você dedica o teu tempo ao teu pai? Eu tenho feito muito isso hoje. O teu pai, a tua mãe. Meu pai e minha mãe estão precisando muito de mim. Esse é um tempo. E eu tenho dedicado muito tempo a ele. Tenho dedicado meu tempo à minha esposa, ao meu filho. É exatamente disso que o Senhor Jesus está falando. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filho. Irmãos, isso aqui não tem como a gente arrancar da Bíblia e dizer: isso aqui não serve, ou isso aqui não faz parte do conceito do Evangelho. O Evangelho é isso aqui. O Evangelho é isso. Não há como, não tem como nós passarmos por cima e dizermos, inclusive, é uma das coisas que acontece muito quando nós estamos nos relacionando com a palavra. E se isso aqui estivesse escrito no Antigo Testamento, irmão, vou dizer para vocês uma coisa: se essa expressão aqui tivesse escrita no Antigo Testamento por alguns dos profetas, nós seríamos capazes de dizer: não, isso aqui é para aquele tempo, não é mais nada. Porque isso aqui é complicado de se fazer. Porque isso aqui, muitas vezes, é a prova da fé que nós não
trazemos diante de Deus como uma fé genuína. Se alguém vier a mim e amar mais a pai, a mãe, a mulher, a filhos e até a própria vida, e Jesus ainda fala assim, olha, você tem que me amar mais do que você se ama. É complicado, meu irmão. Não pode ser meu discípulo. Depois ele diz uma outra coisa que está integralmente ligada à fé que eu professo. Quem não leva a sua cruz? Quantos aqui tem carregado uma cruz pesada aí? Eu tenho. A cruz tem sido... Não tá fácil não. Se não levar a sua cruz, porque às vezes a cruz ela nos atrapalha no contexto do relacionamento com Deus. E às vezes a gente não quer a cruz. Quem não leva a sua cruz e não me segue, são duas expressões juntas. Levar a cruz e segui-lo também não pode ser meu discípulo. E por fim ele diz que todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Eu vou concluir dizendo o seguinte: ele é mais importante do que tudo. Eu não sei se você consegue entender isso, mas ele é mais importante do que tudo. Se a minha fé não o classifica como o mais importante de tudo na minha vida, a minha fé não é genuína. Não é. Eu amo mais do que a todos os que eu amo. Jesus não está dizendo que você não tenha que amar o seu pai, a sua mãe. Jesus não está dizendo que você não tenha que amar a sua mulher. Jesus está dizendo o seguinte: você tem que me amar acima de todas as coisas. De todos aqueles que você ama, e ama muito. Porque quando o Senhor fala que classifica aqui aqueles que a quem ele se refere, pai, mãe, mulher, percebe que ele está falando do ponto mais alto do nosso relacionamento de amor, do nosso sentimento de amor. Quem é que você ama mais do que a tua mulher, teus filhos, teus pais e teus irmãos? Está ali, ó. Então Jesus fala assim, olha, eu preciso estar no trono do teu coração acima de todos aqueles a quem você ama muito. Ele não está dizendo para deixar de amar, mas ele está dizendo, aqueles que você ama muito, eu preciso estar acima deles. Quando eu descubro que ele é mais importante do que tudo, eu amo mais do que amo a todos os que eu já amo. Eu amo mais do que a mim mesmo. Quando eu descubro isso, a minha fé, ela é genuína. E aí ela pode ser provada. Deixa eu falar uma coisa para você. Fazendo a composição entre o texto de Lucas e o texto de Daniel. Se você não tiver uma fé genuína, quando ela for provada, vai se manifestar exatamente o contraponto disso aqui. Você não é discípulo. Porque vai se manifestar isso aqui. Você não vai conseguir colocar Deus em prioridade na sua vida, como centro da sua vida, como uma premissa de tudo na sua vida. Você não vai conseguir colocar. Quando a tua fé for provada, você vai descobrir que em algum momento você não vai conseguir assumir publicamente o seu compromisso com Deus. Se a tua fé não for genuína, não for verdadeira, a fé que vai te levar para o céu, se não for essa, você não vai assumir publicamente o teu compromisso com Deus. Você não vai conseguir decepcionar os outros. Você vai preferir se enquadrar do que decepcionar, confrontar. O que Deus espera de nós é um compromisso que está acima de tudo e de todos. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus espera de nós um compromisso que está acima de tudo e de todos. Eu vou fechar com o texto de 1 Reis 19, 19. E eu vou ler do 19 ao 21. 1 Reis 19. Abre aí. Esse vai ser o último texto que nós vamos ler nessa noite. Reis 19, versículo 19.
diz assim: Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta. O que eu fiz contigo? Ele voltou, pegou a junta de bois e os matou, e com o jugo dos seus bois cozinhou a carne e deu ao seu povo. E eles comeram. Então ele se levantou e passou a seguir Elias e a servir. O chamado de Deus para nós se assemelha a esse chamado aqui. Eu estou falando do chamado de Deus para nós a partir dessa noite. O contexto de envolvimento com Deus tem que ser com esse princípio aqui. Eu vi aqui no posicionamento de Eliseu a seguinte coisa: ele não desonrou sua família, ele não deixou de honrar o seu pai e a sua mãe. Ele esteve lá, ele falou: Elias, eu vou te seguir, deixa eu ir falar com meu pai, falar com a minha mãe, beijá-los, e a partir daí eu vou te seguir. Deus não está requerendo de nós abrir mão da nossa casa, da nossa família, dos nossos que amamos, mas Deus quer ser prioridade no nosso coração. Deus, ele não só, através dessa palavra, ele não só está nos desafiando a mudarmos a nossa postura e o nosso compromisso com Ele, um nível de fé ampliada, amplificada, e não medíocre, né? E não pequena. Mas o que Deus está propondo para nós nessa noite é tomarmos a decisão e fazermos as escolhas de acordo com a fé que professamos, de acordo com a fé que alcançamos através de Cristo Jesus, através da palavra, através do entendimento da palavra, que nós tenhamos uma postura de quem de fato tem fé genuína. Eliseu disse: Elias, se é esse o chamado, se é essa a proposta, eu topo, eu vou te seguir. Deixa eu falar com os meus pais, honra o pai e a mãe, vai lá, fala com eles. Só que os pais não seriam obstáculos para ele segui-lo. Outro exemplo disso nós vamos ver num texto onde Rebeca foi ser levada através do servo de Abraão para Isaac. E nesse texto tem um momento em que a Rebeca tem uma reunião familiar e o servo de Abraão chega na família e fala assim: olha, eu vou embora agora. Aí a família diz assim: mas deixa ela ficar com a gente mais um tempo, mais alguns dias pelo menos, porque ela ia embora encontrar com Isaac. Deixa ela ficar com a gente mais uns dias. Ele diz assim: eu estou indo embora agora. Dá para ela o poder de decisão. Ela escolhe se ela vai comigo ou se ela fica com vocês. Se ela escolher ficar com vocês, ela fica, porque eu vou embora. E essa decisão é exatamente a decisão que nos cabe até nessa noite. Quando eu falo que às vezes eu me sinto menos crente, é porque eu tenho que me converter mediante a palavras como essa, a textos como esse. Eu preciso me converter todos os dias. Quando eu me deparo com isso aqui, eu falo: eu estou longe, eu preciso chegar para Deus. E aí Rebeca diz assim: eu vou com ele. Mas a decisão era ficar mais alguns dias com a família ou ir. E ela disse: eu vou com ele. Ah, mas que isso? Aí não, mas e a família? A família, meu irmão, desculpa, mas eu preciso assumir o meu compromisso publicamente. Eu preciso até, em algum momento, vou decepcionar alguns que esperam que eu me enquadre. Eu, em algum momento, vou estar na contramão, sob o risco até de ser mal visto por todos. Em algum momento vai aparecer a necessidade de valorizar o conceito que Deus tem a meu respeito em detrimento ao conceito dos outros crentes. Meu irmão, vai acontecer.
Fé sem ser provada, ela não existe. Fé genuína, ela precisa ser provada. Esses irmãos aqui tiveram a fé provada no fogo. Literalmente, foram para a fornalha para serem provados na sua fé. E o contexto do cenário que estava por trás disso, está tudo isso que nós falamos aqui. Tiveram que assumir publicamente: eu sou do Senhor e eu não vou me curvar. Muita gente não gostou disso, mas eu não vou me curvar. Eu vou agradar a Deus. Mais importa agradar a Deus do que os homens. Posicionamento. Isso é fé genuína. O que passa disso, irmãos, é só acreditar que Deus pode. Você tem fé? Eu creio que Deus pode fazer. Fé genuína envolve compromisso. E compromisso envolve obediência incondicional ao senhorio de Deus. Incondicional, Senhor. Ele é meu Senhor. Quantos aqui podem declarar nessa noite que Ele é teu Senhor? Você pode declarar isso? Ele é o meu Senhor. Diante dessa declaração, todos esses desafios aqui afloram para que você os cumpra, para que eu os cumpra. Em todo momento da minha vida, em algum momento da minha vida, alguma dessas coisas vai surgir. Alguma coisa daquilo que nós tratamos vai surgir. Talvez seja no âmbito familiar, talvez seja no âmbito do trabalho, talvez seja no âmbito dos amigos, talvez, enfim, alguma coisa vai acontecer e que a minha fé vai ser colocada à prova. E aí sim eu vou descobrir se eu tenho uma fé genuína ou uma fé só de quem acredita que Deus pode. A expressão deles foi: Ele pode, Ele nos livrará, mas se Ele não fizer, também eu tenho compromisso. Diga comigo, por favor, para nós encerrarmos aqui. A verdadeira fé é provada no fogo. Com obediência incondicional ao senhorio de Deus. Que Ele seja de fato nosso Senhor. E que a nossa fé seja genuína. Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente encerrar. Se não for assim, nós estamos aqui, nesse encontro, ou nos nossos encontros, perdendo tempo. Porque se a fé não for genuína, meu irmão, nós estamos perdendo tempo. Somos religiosos, cumprimos os nossos compromissos, mas estamos perdendo tempo. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que essa palavra aqui, assim como aconteceu comigo, possa te desafiar a fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões mediante uma fé genuína em Cristo Jesus. E nós não vamos sair desta terra para a eternidade sem que a nossa fé tenha sido provada muitas vezes. Acreditem nisso. Eu só queria que você passasse a prestar atenção no teu dia a dia. Teu dia a dia. Amanhã, se em algum momento a tua fé não vai estar sendo provada. Tua fé é genuína, se ela não vai estar sendo provada. Em alguma situação, algumas circunstâncias que vão surgindo e que a gente vai tendo que fazer as nossas escolhas, vai tendo que tomar as nossas decisões. Pense bem se a tua fé não está sendo provada nesse tempo. Nós não vamos sair desta terra sem que a nossa fé seja provada. Porque um dia estaremos diante do Senhor. E nesse dia, o Senhor vai nos tratar de acordo com aquela postura e com aquela decisão de fé que nós tomamos, que nós tivemos enquanto estávamos aqui. Por fim, Deus vai te tirar da fornalha. Você pode dizer amém? Amém. Às vezes nós estamos vivendo na fornalha. Viver na fornalha muitas vezes também está relacionada a uma decisão, uma postura. Eu estou passando por isso porque eu amo o Senhor. Não é? Não acontece às vezes? Estou passando por isso porque eu amo o Senhor. Se eu não tivesse compromisso com Deus, eu faria diferente e as coisas iam ser mais fáceis. Não é verdade? Às vezes acontece assim com a gente. Então eu estou passando por isso porque eu amo o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Está escrito lá em Isaías 43. Se você passar pelas águas,
elas não te submergirão. Se passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Palavra para você nessa hora. Isaías 43, versículo 2. Se tiver com a Bíblia aí, por favor, abre aí, lê alto aí para mim, por favor. Eu não estou aqui pro celular. Lê aí para mim. Isaías 43, versículo 2. Passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito teu resgate e a Etiópia e Seba. Amém. Deixa eu só ver. Quando a gente está passando por uma fornalha, porque a nossa decisão foi Jesus, porque nós decidimos permanecer nele, a promessa de Deus para nós é essa aí, que assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, você não vai ser consumido na sua fornalha, você não vai ser destruído na sua fornalha. O Senhor estará contigo dentro da sua fornalha. Eu declaro isso nessa noite porque, de uma maneira muito tremenda, Deus está falando nessa noite, especialmente, Deus está tratando conosco. E eu ia encerrar a palavra, e Deus começou a ministrar ao meu coração acerca de pessoas que estão passando de fato por momentos difíceis. E a tua fornalha, se for uma fornalha derivada do teu compromisso e da tua fé em Deus, a garantia que você tem é que a chama não arderá em ti e de que o Senhor estará contigo dentro da fornalha. E eu profetizo isso nessa noite para você que tomou uma decisão e que essa decisão está te custando muito. É possível que tenha uma, duas, três pessoas ou até mais que nessa noite essa palavra está se encaixando no teu coração, porque Deus te conhece, Deus sabe quem você é. E o que está acontecendo é que o Senhor te trouxe a esse lugar para te dizer que Ele está contigo dentro desta fornalha e que a chama não arderá em ti. Permaneça firme e fiel. Não abra mão do que Deus tem te proposto viver. Não abra mão da tua fé. Não negligencie a tua fé. Não negue a sua fé. Porque vai valer a pena tudo isso, porque o Senhor não permitirá que a chama arda em você. Que Deus nos abençoe nessa noite. Por você que veio aqui e que está vivendo dias muito difíceis e que esses dias estão relacionados de alguma forma com a tua decisão de ser fiel ao Senhor. Quero orar por você, para que Deus te fortaleça. Você pode levantar do seu lugar, vir aqui, chegar mais perto, orar juntos. A tua fornalha tem a ver com o teu compromisso de fé. Vou orar para que o Senhor te fortaleça. A promessa dele sobre a tua vida é esta: a chama não arderá em ti, e eu estarei convosco todos os dias. Aleluia.
compromisso com o Senhor, não abra mão. Vai valer a pena. Vai valer a pena cada lágrima, cada momento de apreensão. Vai valer a pena, porque o Senhor está contigo. Porque a chama não arderá em ti. A chama não arder em ti significa que você não vai ser consumido. Não vai. Aqueles que esperam e olham, esperam ver a sua derrota, a sua destruição, eles não verão, porque o Senhor está contigo. Eu creio assim. Pastora Zenilda, por favor, vem aqui fazer essa oração. A gente já tem ensinado. Deus está em cima dele.